Queridos, com a graça de Deus, estamos nessa terceira lição do quarto trimestre, com o tema Missões Transculturais no Antigo Testamento. E temos aqui, queridos irmãos, um exemplo muito tremendo na palavra de Deus quando fala sobre missão. Primeiro, nós temos que definir a palavra missão. O que é missão, irmãos? É uma tarefa dificílima e que precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para realizarmos missão. Missão não é algo fácil. E temos isso visto, queridos irmãos, que o próprio Deus, Ele é o primeiro missionário na palavra do Senhor. Deus é o primeiro missionário. Quando o homem ele transgride a sua lei, quando o homem peca, quando o homem ele quebra agora a aliança que o próprio Deus tinha feito, Deus ele não deixa, como diz o deísmo. O deísmo fala que Deus ele criou o universo e deixou a criação ao seu bel prazer. Deixou a criação agora sofrer as suas próprias consequências. Não. Esse é o pensamento do deísmo. Mas o teísmo fala que o nosso Deus, Ele criou o homem e a mulher, que deu a oportunidade deles crescerem e multiplicarem-se, deu ordens, criou leis, mas as leis foram quebradas. E toda quebra de lei, toda quebra de mandamento, toda quebra de princípio é acompanhada de uma consequência. Você já percebeu quando algumas pessoas passam em determinada velocidade sobre o radar, o que é que acontece no final do mês? Chega o quê? Porque quebrou uma lei. Porque quebrou um mandamento. O que é que acontece quando uma pessoa ele chega a matar outra pessoa? Consequentemente vai acontecer o que com ele? Ele vai ser o quê? Vai ser preso. Porque houve uma quebra de mandamento. Houve uma quebra de contrato. Houve uma quebra de aliança. E tudo isso aconteceu quando Adão e Eva eles transgrediram, quando eles pecaram. Mas Deus não deixou eles ao seu bel prazer. Deus foi em busca. É tanto que a Bíblia deixa bem claro no livro do Gênesis. Nós estávamos falando com as irmãs aqui. Que na viração do dia, Deus, Ele chegou no jardim. Parece que existia um local, já certo, irmão João, onde Adão, junto com Eva, se encontravam com Deus naquele lugar, e Deus chega naquele lugar para falar com eles, e Adão não está, e vem a primeira pergunta da Bíblia: Adão, onde estás? E ele diz: eu ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estavas nu. Aí Deus diz: quem te mostrou que tu estavas nu? Porventura você comeu da árvore que eu ordenei que você não comesse? Aí vem a síndrome de Eva, né? Lembram, irmãs? Não fui eu não, Senhor. Foi a mulher que tu me desse. Aí Eva: eu? Fui eu não, Senhor. Foi a serpente. Se a serpente realmente falasse, ela dizia: não fui eu não. Foi o adversário, foi o inimigo. Porque é muito difícil, queridos irmãos, as pessoas tomarem conhecimento e ciência do seu erro e dizer: não, Senhor, fui eu errado, fui eu que fracassei, fui eu que fraquejei. E aí vêm as consequências. Mas no final, o próprio Deus, Ele sacrifica um animal e daquelas peles cobre a nudez. Temos aqui uma simbologia do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que cobre a nudez, a nossa o nosso pecado. Deus é o primeiro missionário. Mas Deus, Ele não apenas, queridos irmãos, Ele vai agora concentrar essa responsabilidade sobre Ele.
Não, ele vai agora compartilhar essa missão, essa tarefa dificílima. E ele vai chamar quem para essa missão? Quem sabe? Deus chama quem para a missão? Os irmãos. Deus chama quem para a missão no Antigo Testamento? Mas meu Jesus, hein? Quem foi que Deus chamou, irmãos? Para a missão no Antigo Testamento? Quem? Quem foi, irmãs? Abraão. E faz promessas. Gênesis capítulo número 12, versículo número 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão e disse: sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu, para uma terra que eu te... Abraão saiu e não sabia nem para onde ia, porque Deus estava o chamando para uma missão dificílima. Deus estava tirando ele do seu conforto. Deus estava tirando ele do seu aconchego no meio da sua família. Todos os irmãos sabem muito bem como é bom estar perto de pai, estar perto de mãe. É maravilhoso. Mas Deus estava chamando Abraão para sair agora para uma missão dificílima, porque dele sairia uma nação que seria referência para todas as outras nações. Que através da nação de Israel, todas as outras nações seriam evangelizadas. Mas pense num povo difícil. É o povo de Israel, irmãos. Eu perguntei ali às irmãs, eu vou fazer a pergunta para os jovens agora, só para que vocês tenham ideia. Quantas pragas teve no Egito? Tem certeza? 10 pragas. Fico com dúvida não, é só para saber se você tem certeza mesmo. 10. Milagres tais que nunca tinha ouvido no Egito. Deus ele fez, mostrou tanto para os egípcios, quanto para o povo de Israel, que agora o Todo-Poderoso, o Eu Sou, apareceu a Moisés. Mas mesmo assim o povo de Israel viu tudo aquilo, o mar se abriu, o mar se fechou. Quando eles entram no deserto ali, sabe o que eles dizem? Logo no primeiro mês, era melhor a gente morrer no Egito mesmo. Era melhor a gente estar no Egito. Lá tinha pepino, lá tinha cebola. Oh, irmãos, depois de tudo aquilo, depois de tantos milagres, e se eu disser para você que ainda existe coração de muitas pessoas que está assim? Eita glória! Mesmo Deus operando grandemente, mesmo Deus operando de uma maneira poderosa, mas ainda existem resquícios, indícios, vertentes, raízes do Egito no coração. E é por isso que não existe um verdadeiro interesse pelo reino do céu. Israel estava assim, almejando o Egito, era um povo liberto, mas continuava com o coração no Egito. Mas Deus usou de misericórdia, abençoou a nação de Israel. É tanto que no livro de Isaías, o capítulo de número 41 e o versículo de número 8, o Senhor fala para Israel, dizendo: Israel, não temas, tu és semente de Abraão, meu amigo. Olha, Deus fazendo menção do nome de Abraão. Chamei-te entre os mais excelentes, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então temos, queridos irmãos, essa breve definição, onde o próprio Deus ele começou com essa missão. E qual era o propósito da missão? A própria existência do Antigo Testamento e de toda a Bíblia é a primeira evidência de que Deus ele tem uma missão, Deus tem um propósito no mundo. O seu fim está no alcance universal da sua misericórdia e graça. A graça do Senhor Jesus seja com todos, conforme diz Apocalipse capítulo 22, versículo 21. Portanto,
Toda a extensão da Bíblia reflete um tema integrante e unificador: a missão de restauração e a missão da redenção. Deus se utilizou de Abraão, Deus se utilizou de Israel para mostrar a todas as nações que o seu maior interesse é restaurar o homem, mesmo que o homem por muitas vezes o rejeite. Como será que Deus ele se sente? Se nós formos colocar a figura paterna em evidência, como é maravilhoso quando um filho obedece a um pai. Como é glorioso quando um filho obedece a sua mãe. Isso se gera prazer. As irmãs concordam? Os irmãos concordam? Não gera prazer, meu presbítero? Na obediência? Sim, gera prazer. Mas de contrapartida, quando um filho desobedece, quando uma filha desobedece, em vez de trazer prazer, traz o quê? Desgosto, tristeza, descontentamento. Deus não é robô. Deus não é feito de latão, de metal, de ouro, de bronze, de pratas, como diz o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Por amor da tua verdade, da tua benignidade. Porque os deuses da nação são pedra e ouro, feito com as mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram. Mas não é assim o nosso Deus. Deus, ele tem sentimentos, ele é um ser pessoal. E da maneira que ele distribuiu, queridos irmãos, a responsabilidade com o povo de Israel, na pessoa de Abraão, para que todas as nações gentílicas fossem alcançadas, da mesma forma, Deus ele espera isso de nós. Mas muito de nós não tem levado essa missão a sério. Quem diz amém? Temos, queridos irmãos, a metodologia de Deus. Deus ele começou com uma chamada. E dentro dessa chamada, Deus ele simplesmente não chama alguém, mas Deus também ele dá as ferramentas necessárias para se cumprir a missão. Nós temos um povo escolhido. Quem é esse povo? O povo de Israel. Mas mesmo sendo o povo escolhido, o povo ele falhou na sua missão. É por isso que Deus ele enviou os cativeiros. Deus enviou o cativeiro assírio, Deus enviou o cativeiro babilônico. Esses cativeiros são como forjas para tirar a iniquidade do coração do povo. O povo de Israel era o povo de Deus, mas era um povo muito idólatra. A idolatria estava enclausurada dentro de Israel por muitos anos. Por mais de 430 anos o povo foi cativo no Egito. Mas Deus ele prometeu uma aliança. Mesmo com a falha de Israel, Deus lhe promete uma nova aliança, em fazer um novo acordo, em fazer agora, em agregar um novo povo, que na verdade não é novo, não é? Senão o seu próprio povo original, ou seja, para alcançar todos os povos. A visão de Deus nunca foi etnocêntrica, ou seja, concentrar a salvação apenas para um aglomerado de pessoas, não. Mas a missão de Deus, ela transpõe as fronteiras. Deus ele quer alcançar todos, independente de cultura, independente de raça, independente de etnia, independente de língua, independente de cor, independente de nação, independente de raça. Deus ele quer atingir a todos. E temos um comparativo, queridos irmãos, entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus ele é o primeiro missionário. No Novo Testamento, quem é o primeiro missionário, irmãos? Eita Jesus, fale não. Quem é o primeiro missionário, irmãos, no Novo Testamento? Jesus. No Antigo Testamento nós temos Abraão,
escolhido por Deus para desenvolver o projeto. No Novo Testamento nós temos quem, irmãs? Os discípulos. Aí eu pergunto, se Jesus quisesse salvar todo mundo, ele só, sem precisar de ninguém, ele poderia ou não? Poderia ou não, irmãos? Poderia. Tem base bíblica? Temos base bíblica. Lembram de Atos dos Apóstolos, capítulo número 9? A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ainda respirando ameaças contra os discípulos do Senhor, pediu cartas para perseguir os cristãos em Damasco, só que no caminho de Damasco, no capítulo número 26 do livro de Atos, é interessante que o próprio apóstolo Paulo, ele faz referência dizendo, olha, a luz era tão forte que nós estávamos durante o meio-dia, e a luz era mais forte do que o sol do meio-dia, nós não enxergávamos nada, mas todos nós ouvimos uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele não sabia quem era, e ele pergunta, diz, quem és, Senhor? Aí aquele Senhor se apresenta e diz, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Foi o próprio Jesus que evangelizou a Saulo de Tarso. Ele tem esse poder, queridos irmãos, mas agora a missão, ele franqueou, distribuiu para cada um de nós. Ei, missão não é opção, você não tem a opção de dizer não para essa missão. Se você entregou a sua vida a Jesus, se você entrou nesse evangelho, se você está aqui, colocou a mão no arado, você não pode olhar para trás. A missão foi franqueada a você, a missão foi franqueada a mim. Jesus, ele falou, queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro dizendo, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Não é opcional, o id imperativo é uma obrigação de todo cristão que ama a Deus e que tem realmente missão no seu coração. Nós falamos aqui com as irmãs que muitas pessoas almejam ir até os confins da terra. Eu quisera ir ao campo missionário. Ah, irmão Anderson, eu tenho desejo de ser missionário. Mas o primeiro local, queridos irmãos, que nós temos que ser missionário, é como diz Atos capítulo 1, versículo número 8. E recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Jerusalém simboliza a cidade onde nós nascemos. Jerusalém simboliza a cidade onde nós desenvolvemos as nossas atividades rotineiras. Jerusalém é símbolo onde nós nascemos. Para nós sermos verdadeiros missionários, nós temos que começar em casa. Aí depois vem Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ouvir o relatório? Eu sou Deus culpado do Senhor. Com autorização do nosso dirigente, relatório da terceira lição do quarto trimestre, com o título Missões Transcriturais no Antigo Testamento. Nós, semana passada, enfatizamos aqui o número da nossa EBD, que vinha crescendo, e para a glória de Deus, hoje continuou com esse avanço. Alunos matriculados, 84, ausentes, 24, presentes, 60, visitantes, 13, total de assistência, 73, Bíblias, 64, revista, 34. Hoje, novamente, tivemos um total de 73 pessoas na EBD, para a glória de Deus. Já posso ler o texto áureo? Digam comigo, meus irmãos, texto áureo. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a extremidade da terra.
Livro do profeta Isaías. Capítulo 49, versículo 6. Nosso secretário vai agradecer a escola nesta noite. Mais uma vez, cumprimentamos com o Pai do Senhor. Conforme nosso dirigente, assim oremos. Maravilhoso Deus, Pai, que está acima do céu, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais um sábado, para juntos aprendermos a Tua palavra. Leva-nos em paz para nossos lares, nos livre de todos os perigos, e que próxima semana possamos aumentar esse número para a honra e glória de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, muito obrigado a todos. Espero contar com você e também com a sua destreza. Convide alguém para vir com você para a escola na próxima semana.